Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Meu Deus, o inimigo tá tentando derrubar essa live, hein? Mas não vai conseguir, não vai conseguir. Muito bom dia. Ninguém vence sozinha, ninguém vence sozinha. Tá preparada? Preparado para essa live de hoje que nós vamos falar de sustentação? De termos as estratégias sim, mas de termos pessoas que vão nos ajudar a sustentar as estratégias, a levar as estratégias à frente, a conseguir construir caminhos realmente fidedignos, realmente produtivos e principalmente aqueles caminhos que às vezes a gente tenta carregar sozinho e que a gente não vai conseguir. É sobre isso que nós vamos falar. Então pega aí já o seu café, a sua água, o que você tiver aí em mãos. E vamos para esse dia que o Senhor preparou para colhermos melhor dessa terra, porque é nisso que eu creio. Um mês abençoado. O Senhor vai nos trazer provisões esse mês. Será um mês extraordinário, extraordinário. Mês da alegria do Senhor, porque o tempo de cantar chegou. Se você crê nisso, você vai receber a alegria que transborda acima de qualquer conhecimento humano. É sobre isso o nosso mês de julho. Então toma essa palavra, mas toma essa postura também de ter sempre a alegria do Senhor na sua vida, independente do que acontecer. Ontem falamos sobre isso, sobre as batalhas que vêm, sobre tantas coisas que aparecem nas nossas vidas, mas nós precisamos passar por tudo, louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome dEle, agradecendo, porque só assim a gente consegue vencer as dificuldades do nosso dia a dia. E é sobre isso, sobre cada dia você se posicionar de uma forma diferente para ter resultados melhores. E hoje nós vamos falar que você não consegue fazer nada sozinho. Nós vamos falar sobre uma passagem que está no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos, quem tem a sua Bíblia, por favor, não deixe de ler a Bíblia, é um livro tão importante. Leia a Bíblia, gente. Eu tiro tantos ensinamentos dessa Bíblia, desse livro tão importante, tão milenar que nós temos, e às vezes a gente deixa de refletir. E é daqui que eu tiro toda a minha palavra que eu trago aqui diariamente, e também os meus ensinamentos de vida. Vem tudo daqui, né? Tanto para a vida pessoal quanto da vida profissional. É daqui que eu tiro todas as minhas estratégias. E hoje nós vamos falar justamente disso, de estratégia. Não sei se você conhece um rapazinho chamado Moisés. Eu tiro o chapéu para esse cara. É um cara que deveria ter morrido, né? Porque ele nasceu numa época em que o faraó mandou matar todos os meninos, todos os homens que nasciam. E ele nasceu nessa época. A mãe escondeu ele para que não chegassem perto dele. Só que chegou um momento que ela precisou tomar uma decisão de fazer algo, porque senão o filho dela realmente ia ser assassinado, né? Ia ser morto como os demais, porque invadiram a casa dela para fazer isso. E ela pegou uma cestinha. Não sei se você conhece essa história. Meu Deus do céu, olha esse homem. Ela pegou uma cesta e ela colocou ele dentro dessa cesta. Tem uma palavra chamada betume, né? Betumou a cesta, tampou ela toda e colocou no rio. Minha gente, qual que era a possibilidade dessa criança sobreviver? No Rio Nilo. E desce lá a cestinha. E quando ele está descendo, a irmãzinha dele vai acompanhando ele, né, pela borda ali do rio. Estou contando rapidamente para a gente poder chegar onde eu quero chegar. Na grandeza de Moisés. Então Moisés vai ali pelo rio e pensem bem,
obras do destino, como dizem por aí, obras do acaso. Não, obras do Senhor. Colocou a filha do faraó para se banhar ali no rio, bem nesse momento. E eis que a cestinha vem e a filha do faraó encontra essa cestinha. Olha que destino. E através da filha do faraó, Moisés é levado para dentro do palácio, criado ali como um rei, porque ele estava sendo criado pela filha do faraó. E naquela época, imagina só, ser filho da filha de faraó. Ele simplesmente viveu a sua primeira infância no melhor lugar que ele poderia viver, porque Deus já tinha planos para Moisés. E assim começa a história de Moisés. Mas o melhor vem depois, quando Moisés, porque ele tinha o sangue israelita, ele tinha o sangue. E aí o Senhor pega Moisés pelas mãos e o coloca para defender o seu povo. E esse era Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Imagina você o poder desse homem, o poder dele. Mas até Moisés, que tinha poder, que tinha forças, que tinha relação com o Senhor, precisou de ajuda. E nós vamos falar sobre isso no livro de Êxodos, capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, preste bem atenção, ele ordena a Josué para escolher homens para saírem e lutarem para o exército, contra o exército de Amaleque. Ou seja, quem vai à frente liderando essa batalha não foi Moisés, foi Josué. Por quê? Porque Moisés estava na parte estratégica da guerra e Josué foi para a parte operacional, para frente, para guiar, para liderar a batalha. E Moisés fica como estrategista, como aquele que está na retaguarda, guiando o povo, sim, mas através da estratégia que o Senhor já tinha dado para ele, ok? E avançando, diz assim: amanhã ficarei no alto da colina, olha a estratégia, segurando em minha mão a vara de Deus. De novo, quando Moisés foi tirar o povo do deserto, o que o Senhor deu para Moisés? O seu cajado, a sua vara, só com aquilo. Porque quando batia lá a vara na montanha, descia a água. Que era assim que o Senhor operava milagres através da vida de Moisés. Através dessa vara se abriu o mar. Então a vara era extremamente importante. Era o instrumento de Moisés para vencer todas as batalhas. Então por que ele não foi para a guerra com essa vara? Mira, olha a pergunta que eu mesmo me faço para mim. E você pode estar se fazendo aí do outro lado. Se a vara era tão poderosa, se a vara era algo tão importante, por que não avançar com a vara? Porque aqui nascia uma estratégia diferente, aonde Deus nos ensina algo muito importante. Então, prosseguindo, diz assim: Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur, veja que Moisés não sobe sozinho para a coluna. Ele vai com Arão e Hur. Subiram até o topo da colina que ficava perto dali. Então, enquanto o exército marchava com a liderança de Josué, que estava ali na operação dessa guerra,
3 pessoas ficaram na estratégia, mas o maior deles era Moisés, que tinha a vara de Deus nas mãos. Hur e Arão ficam como retaguarda ali junto com Moisés. Mas percebam quanto Deus é perfeito nessa história, porque para tudo tinha um propósito, para tudo tinha um porquê. E quando Moisés, Arão e Hur subiram até o topo e ficaram ali, eles perceberam a seguinte estratégia: enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Olha a estratégia. Então ele estava ali na colina, observando o que estava acontecendo. E a partir do momento que ele levantava os braços, os israelitas tinham maior vantagem nessa guerra. Bastava ele erguer as mãos. Olha o poder desse homem. Enquanto ele erguia as mãos, os israelitas avançavam para vencer, avançavam em direção à vitória dessa guerra. Mas quando Moisés baixava os braços, eles tinham desvantagens e os amalequitas tinham vantagens. Vejam bem, cadê a vara? Cadê a vara? Aqui o Senhor estava pedindo um esforço humano, braços erguidos. Talvez a vara estivesse nas mãos dele, porque aqui não se fala sobre isso. Mas imagina, o povo ganhar uma guerra porque os meus braços estão erguidos. E se os meus braços se abaixam, o povo começa a perder essa guerra. Olha o quão importante era essa pessoa que ficava na estratégia, de olho em tudo que estava ali acontecendo. Mas, sozinho, ele não conseguia manter os seus braços erguidos. Quanto tempo eu e você conseguimos manter os nossos braços erguidos? Talvez 20, 30 minutos? Imagina para uma batalha inteira. Era impossível conseguir aquilo. E nós estamos falando de um homem que tinha poder para abrir o mar. Nós estamos falando de um homem que teve poder para tirar água de pedra, para sustentar um povo. Como assim, Mira? Ele não consegue manter os braços erguidos? Porque ele é humano, assim como eu, assim como você. Nós somos humanos. E nós não vamos conseguir dar conta de tudo sozinhos. Nós não vamos conseguir. Deixa que eu faço sozinha, eu não preciso de ninguém, não é mesmo? Essa carga que você carrega não é só sua. E o Senhor sempre nos traz a palavra de que não é para andar sobrecarregado, pesado, tentando carregar tudo. Porque Ele está aqui para te sustentar. E Ele vai trazer sustento. Assim como trouxe. Quando a gente segue nessa palavra, olha o que Ele faz. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando ele baixava, os amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e em cada lado mantiveram as mãos deles erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vejam bem, ele tinha a visão
de que aquele povo ia vencer a guerra a partir do momento de que suas mãos ficassem erguidas. Ele tinha essa visão. Mas ele não ia conseguir vencer e sustentar essa visão sozinho. Então não adianta você ter as estratégias se você não tiver pessoas do seu lado para te fortalecer, nem que seja uma pessoa que vai falar assim, vamos lá, você consegue, nem que seja uma pessoa para orar por você. Nós precisamos de intercessores. Talvez essas pessoas não vão aparecer, como aconteceu aqui com Arão e Hur. Talvez essas pessoas vão ficar nos bastidores. Você vai colocar a cara nas redes, você vai colocar os braços para cima, você vai ter a visão, a estratégia, mas para cumprir todo o processo, você vai precisar de pessoas, porque nós não conseguimos nada. Minha gente, temos que sair desse pedestal de que quem manda aqui sou eu. Eu venho falando sim com mulheres que têm deixado suas casas, suas famílias, seus filhos para serem as superpoderosas nos trabalhos, para serem aquelas que trazem o sustento para dentro de casa. São mulheres que carregam bolsas pesadas nas mãos por causa do feminismo que tem surgido. Não pedem ajuda. Não querem ser ajudadas porque eu consigo, eu suporto tudo sozinha. Mas quando chega no seu secreto, quando chega no seu secreto, tá esgotada, tá exausta, tá ansiosa, tá depressiva, deita na cama e não dorme. É assim que você está. Sabe por quê? Por orgulho de não querer pedir ajuda, de falar eu não consigo sozinha. E eu sei que tem homens que me ouvem também, e talvez você conheça uma mulher assim, talvez a sua mãe, a sua namorada, a sua esposa. Mas você, como Arão e como Hur, que vai estar ali talvez nos bastidores dessa mulher, ofereça a sua mão para sustentar o braço dela. Ofereça a sua mão para dar sustento para ela, porque ela precisa sim de ajuda. Talvez ela não vai te pedir, mas você com seu olho de Arão e Hur ao lado ali dessas pessoas, eu estou falando aqui, né, de mulher, porque eu sou mulher e eu fui essa mulher, estou sendo tratada, moldada, modelada por Deus para ser essa mulher de, ei, desce daí. Por mais força que você tenha, sozinha, você não vai. E eu tenho aprendido a pedir ajuda. Primeiro dos céus, porque Ele tem me sustentado e tem me mostrado que o orgulho iria me derrubar e que eu não ia chegar tão longe sozinha. E por isso, eu tenho propriedade para dizer que muitas vezes eu fui essa pessoa que não pediu ajuda, mas que precisou de sustento. E o Senhor é tão delicado, o Senhor é tão perfeito, que Ele coloca essas pessoas para te sustentar. Que Ele coloca essas pessoas para trazer essa realidade para mim e para você. Assim como Ele trouxe Arão e Hur, que foram pessoas que estavam ali providencialmente para ajudá-lo, sem que ele pedisse ajuda. Porque aqui não fala, aqui fala que os braços de Moisés se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Um de cada lado, mantiveram as mãos dele erguidas. Então ele precisou do sustento daqueles dois homens. E ele pediu, na verdade ele não pediu, esses dois homens perceberam a
ajuda que ele estava necessitando. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado desses braços erguidos, desses homens levantados para ajudar esses braços a ficarem erguidos, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Sim, a batalha que estava acontecendo lá no campo de guerra foi vencida pela estratégia, pela visão que Moisés recebeu, mas com o sustento de duas pessoas que estavam ali, observaram a necessidade de Moisés naquele momento. E através dessa necessidade, eles se ajuntaram para sustentar esses braços erguidos até o pôr do sol. E somente com esse sustento, eles conseguiram vencer a guerra que estava acontecendo no campo de batalha. Sim. E é sobre isso que eu quero trazer para você. Às vezes, você vai estar ali para liderar. Às vezes você vai estar num lugar de liderança, de ir, de avançar, de fazer, de acontecer, no lugar da estratégia, no lugar perfeito de se estar. Mas às vezes você vai precisar de sustento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O mais importante aqui é não deixar a guerra te vencer. Porque é isso que tem acontecido. Nós temos deixado a guerra nos vencer. Por acharmos que somos autossuficientes. Por acharmos que vamos conseguir destruir os gigantes que vêm pela frente. Por acharmos que sozinhos vamos conseguir avançar e avançar e avançar. Não vamos. E esse mês de julho é o mês da alegria do Senhor, sim. É o mês em que o Senhor está preparando para que nós possamos colher tudo aquilo que temos plantado. É tempo de colheita farta. É tempo de abundância. Mas para isso nós precisamos agir primeiro, né? Porque a gente precisa plantar para poder colher. E a colheita depende da nossa plantação, do que a gente tem plantado. E o que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem jogado no solo? Sementes boas ou sementes ruins? Sementes produtivas ou sementes que vão secar ali no solo e nem vão subir essa árvore? E a partir disso, você precisa ter clara estratégia, porque você vai ter, Deus vai te dar a visão do que Ele quer, de para onde quer para ir. Mas você precisa estar aberto para receber esses ajudadores, esses que vão te fortalecer, montar esse time. Não tem condição de você vencer os dias maus sozinho, sozinha. Não tem. E para viver a alegria do Senhor, a abundância que Ele tem para mim e para você, é necessário ter ajudadores. Ter aqueles que vão estar te sustentando nos dias ruins, nos dias maus. Não pense que todos os dias a gente levanta com esse sorriso no rosto. Não. Tem dia que a gente nem quer levantar. Tem dia que a gente está destruída, que a gente quer desistir de tudo, que a gente quer acabar com tudo. E se você ficar no seu lugar, sozinho, sozinha, é isso que vai acontecer.
Então eu preciso falar para você, mesmo homem, mesmo você sendo forte como Moisés, tendo a visão do que vem dos céus, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E Deus manda dizer mesmo que não tem Moisés que sustente nada sozinho. Vai precisar se abrir para que Hur e Arão se aproximem para te ajudar a sustentar esses braços para cima, para vencer o dia mau, para vencer as guerras. Porque é assim que você vai vencer as suas guerras. Se colocando, sim, à frente da batalha, com a estratégia ali guiada pelo Senhor, mas pedindo ou aceitando as ajudas que estão sendo oferecidas. Porque sozinho, sozinha, você não vai conseguir vencer essa guerra. Então desce desse pedestal, desce desse lugar de orgulho e aceite as ajudas que estão vindo diretamente dos céus para você. E se essas ajudas não estão chegando, ei, peça a Deus: Senhor, sozinho, sozinha eu não consigo. Prepara os ajudadores, papai. Ajuda-me a vencer essa guerra. Ajuda-me a suportar essas cargas. Esses fardos que tem que ser leve, porque é assim que o Senhor diz. Eu não preparei fardos pesados e comigo, com você, você terá muita leveza. É possível carregar fardos pesados de maneira leve, porque é isso que Deus traz para nós. Mesmo que você esteja com uma doença grave, mesmo que você esteja com um problema impossível de se resolver, mesmo que você esteja com um problema financeiro, que assim, não tem como, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, mas pede ajuda, aprenda a pedir ajuda. Papai, eu só tenho a ti. Papai, levanta os ajudadores. E eu tenho certeza que Ele fará infinitamente mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a partir do momento que você se abrir, Ele vai levantar. O teu sustento virá, assim como veio para Moisés. Um homem de Deus, um homem que falava face a face com Deus, que na teoria não precisava de ajuda, precisou de ajuda para manter os braços erguidos. E foi preparado 2 suportes para ele, um de cada lado. E além de tudo, uma pedra para ele se assentar e não se cansar tanto. E a guerra foi vencida. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje. Se deixe ser ajudado ou ajudada. Se deixe ser. Mas se essas ajudas não vierem, peça ajuda. Combinado? Que Deus abençoe cada um de vocês. Café, amo sua vida. Obrigada a todos aqui que mantiveram a audiência, mas não fique com essa palavra só para você. Talvez hoje tenha alguém precisando de ajuda. Seja ajudador de alguém hoje, enviando essa palavra para alguém. Não fique só com você. Lembre-se aí de 2 ou 3 pessoas que você percebe que não pede ajuda nunca e manda. Talvez o diretor da empresa que você trabalha, alguém que precisa sair desse lugar de autossuficiência. Combinado? Obrigada, Luiz! Saudade de você. Um beijo, minha gente. Vamos vencer essa quarta-feira com força. Tchau, tchau.